Olá, eu sou a Mafalda Camarate Campos. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao podcast Awakening in Balance. Acredito que para nos sentirmos mais conectados, equilibrados, plenos e felizes, temos de nos conhecer primeiro e temos de respeitar a nossa essência, a nossa verdade interior. Acredito também que todos temos o poder da escolha e que temos o poder de mudar a cada dia a nossa realidade. Vem comigo nesta aventura. Aqui falaremos de desenvolvimento pessoal, autocuidado, hábitos de vida saudáveis, amor próprio, espiritualidade, de como te tornares a tua prioridade e teres mais tempo para ti e, acima de tudo, como te podes tornar mais presente na tua vida para que a vivas verdadeiramente. Vamos? Olá! Hoje a minha convidada é muito especial. Vai ser assim uma conversa de amigas. Conheço-a há muitos anos e fez parte da minha vida em diferentes momentos. Andámos juntas no colégio, na 3ª e na 4ª classe. Depois cruzámos no coro da igreja. Ela tinha e tem uma voz maravilhosa. Mais tarde ficámos no mesmo grupo, nas equipas de jovens de Nossa Senhora, e mais recentemente viemos a encontrar novamente porque é prima de uma grande amiga minha. As causas são o fio condutor da sua ação. E o impacto que deixa na vida e nos outros é o que a move. E faz de tudo para que esse impacto seja positivo. Faz de propósito para ter propósito. Apresento-vos a minha querida Clara Coutrinho. Clara, é uma honra ter-te aqui comigo. Conhecemos-nos há anos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Há coisas que eu não me lembrava, do coro, claro que me lembrava do coro, mas não lembrava que também nos tínhamos cruzado aí, que engraçado. Sim. Olha, muito se fala hoje em dia de propósito e tu tens trabalhado muito, é a área em que tu trabalhas, não é? Viver uma vida com propósito é viver uma vida alinhada com os nossos valores, com os nossos princípios, é conhecer os teus dons e é contribuir para o mundo. Portanto, para mim, propósito tem então a ver com o que nos faz feliz, com os nossos dons e com o que nos faz brilhar e como nós conseguimos iluminar a vida dos outros com esses dons, com esse brilho, com esses valores que trazemos. O que é para ti o propósito? Eu acho que há uma interseção e eu, quando comecei a trabalhar a minha marca e a pensar como é que me iria posicionar, utilizei as técnicas de marketing para fazer, porque fazia sempre para os meus clientes e nunca tinha feito para mim própria. E percebo que há uma interseção entre aquilo que tu sabes fazer, que aprendeste a fazer e que estudaste, não é? E a tua experiência profissional e aquilo que te move, aquilo que tu gostas, onde tu te sentes a fluir, onde as coisas se desenvolvem, onde a gente às vezes diz que tudo parece que não acontece por acaso, não é? Que está tudo a encaminhar-se nesse sentido. E eu acho que esse propósito é esse ponto de interseção, e que para na área que eu trabalho, comercial, é um ponto muito mobilizador de recursos, seja de equipas, não é? Se uma empresa entende esse ponto de interseção e consegue comunicá-lo, é muito mobilizador. E acho que às vezes perguntam-me: mas porquê que tu trabalhas sobre o propósito? Porque a minha empresa ou a minha marca ou eu própria já tenho um propósito. E é verdade, nós todos trazemos um propósito. Eu costumo dizer que tem a ver com a missão, não é? As empresas todas têm uma missão. Nós, enfim, nem todos perspectivamos a vida dessa maneira, não é? Mas de alguma maneira as pessoas sentem que têm algo a trazer ao mundo. O propósito entendo, em termos conceptuais, se quisermos assim dizer, de uma forma um bocadinho diferente da missão, porque eu vejo o propósito com a vertente do impacto, ou seja, eu posso ter uma missão, sim senhor, e tentar resolver um problema social, económico, uma falha no mercado, através dessa missão. Mas aquilo que eu vou fazer, a minha ação, gera um impacto, e pode ser positivo ou pode ser negativo, não é?
E o propósito eu entendo que tem essa dimensão de impacto, de transformação, de tornar algo à nossa volta, com quem a gente trabalha, vive, desenvolve projetos, atividades, tem essa dimensão do impacto. Uhum. Eu já vou à parte da empresa, não é? Porque tu trabalhas, tens uma marca, tens Clara como Água, que trabalhas de facto o propósito nas empresas, mas antes disso vamos manter ainda o propósito aqui a nível pessoal. Nós muitas vezes associamos o propósito a um trabalho que nós fazemos, não é? E não tem que ser apenas um trabalho, não é? Eu posso ter o propósito de ser a melhor mãe possível, não é? E focar muito aí o que me faz feliz e o que eu quero deixar para o mundo, que é filhos melhores, mais conscientes, mais despertos. Posso querer uma propósito, pode ser de facto ser uma ótima amiga. Porque é que nós associamos muitas vezes o trabalho, o propósito ao trabalho? Eu acho que o trabalho é uma das nossas dimensões de vida, não é? Onde nós nos realizamos, não é só uma. Aliás, entendo que nós conseguimos algum equilíbrio na vida quando as várias dimensões estão equilibradas, não é? E o trabalho é uma dimensão importante. O trabalho, a atividade, não é trabalho, emprego remunerado, é uma atividade com a qual a gente se identifique e que nos realize, e onde nós nos sentimos úteis e lá está, e a gerar impacto e a transformar alguma coisa em nós e nos outros. Talvez haja uma tendência perigosa, e eu acho que senti isso ao longo da minha vida, nesta minha busca de perceber o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, de perfeccionismo. E a questão do propósito não tem nada a ver com nem o ser perfeita, nem o querer fazer as coisas bem feitas. É a consciência de que aquilo que nós fazemos tem impacto. E essa consciência que te faz muitas vezes tomar decisões por um caminho ou por outro caminho, não é? Estavas a falar da questão da família, não é? A família é outra dimensão, independentemente da configuração, com filhos, sem filhos, não é? A minha luta, se quisermos assim, ou por outra, andei um bocadinho em luta até perceber que há aqui um ponto de interseção. Foi precisamente como é que eu equilibro estas várias dimensões da vida, como é que eu saio das agências de publicidade numa fase como tu sabes, não é? Que era uma fase de muito trabalho na comunicação, com muita intensidade, porque não estava a conseguir equilibrar com a minha vida pessoal e com aquilo que eu entendia que era o ser mãe e o acompanhar os meus filhos. E saio para o setor não lucrativo com esta ideia de que lá eu vou concretizar o meu propósito e vou equilibrar a minha vida. E vou com a mesma intensidade e faço exatamente com a mesma intensidade. E eu lembro-me que fui grávida do Xavier, o Xavier nasceu neste percurso e na verdade, eu não estava, quer dizer, não é o estar a trabalhar uma causa que me vai dar este equilíbrio e que me fez encontrar esta dimensão do propósito. Enfim, não sei se me estou a explicar bem, mas acho que tem a ver precisamente com nós sentirmos que temos várias dimensões e que é importante equilibrá-las e que o propósito de facto ajuda-nos a encontrar esse equilíbrio, porque se nós conseguirmos ter claro esta, como eu chamo, interseção entre aquilo que são os nossos valores, os nossos princípios, aquilo que sabemos fazer bem e o impacto que geramos, é mais fácil encontrar esse equilíbrio. Eu acho que muitas vezes o propósito, as pessoas acabam por transformar o seu propósito num trabalho, porque como gostam tanto do que fazem, envolvem-se tanto, não é? Que isso acaba por depois passar para o trabalho, não é? Tu achas então que nós podemos ter vários propósitos em simultâneo na nossa vida? O trabalho, a família, podemos ter ou não? Ou achas que apenas tem um propósito a cada momento? Não sei se sei responder essa pergunta, acho que nós temos várias dimensões, não é, na nossa vida, e que tem a ver sobretudo com a relação que temos com os outros, connosco próprios, e com aquilo que fazemos.
Eu acho que há um fio condutor sempre. Não sei se lhe posso dizer que é um propósito único, se calhar também vamos mudando ao longo da vida e vamos entendendo essa missão, esse propósito de formas diferentes, e há momentos em que damos mais foco a uma dimensão e menos a outra, mas na verdade acho que há sempre um fio condutor, tem a ver com a nossa estrutura de valores, com aquilo que nos é ensinado e aquilo que o ambiente também nos dá e nos permite construir com pessoas. Uhum. Como falámos, o propósito está neste ponto de encontro entre as necessidades do mundo e aquilo que nos faz profundamente felizes, não é? Que muitas vezes até nos esquecemos do tempo, porque estamos a fazer algo que está intrinsecamente em nós e que representa um bocadinho de nós. O que é que te faz a ti profundamente feliz? O que é que me faz profundamente feliz? Eu entendo a felicidade, e isso foi um percurso que fiz com uma psicoterapeuta que se chama Felicidade. E entendo a felicidade como um percurso. E acho que a felicidade está nos momentos mais difíceis da vida, como está nos melhores. E nós temos a tendência de querer muitas vezes anular aquilo que nos acontece de mal, ou que nós entendemos de difícil ou de complicado. E na verdade, quando a gente olha para trás, acho eu, pelo menos eu quando faço esse exercício de olhar para trás e perceber que há momentos mais difíceis, eu tenho consciência de que eu não seria tão feliz hoje, tão concretizada, se não tivesse passado por esses momentos. Agora, momentos onde eu me sinto muito tranquila e muito em paz, é sempre em contacto com a natureza, é pés descalços, é o mar, preciso estar clara como água, não é por acaso, a água para mim é um elemento muito importante, o estar próximo da água. Sinto um privilégio de viver perto do rio e poder sair de casa de ténis e ir correr, e há coisas que de facto a gente vai crescendo, nós que nos conhecemos de pequeninas e vamos percebendo que não sei se lhes pode-se dizer felicidade, mas há momentos de grande plenitude e que têm a ver com essa simplicidade. E momentos que muitas vezes eu regresso para me sentir tranquila, também estão ligados ao nascimento dos meus filhos e eu acompanhá-los, as conversas que temos, os momentos à mesa, tudo isso enfim, eu acho que é o encontro com os outros e com a natureza que me concretiza. Uhum. Como é que definirias o teu propósito? Pensando nisso que te faz feliz, tu que tens filhos pequenos, que já não são assim tão pequenos, tu costumas falar com eles sobre propósito? Sim. Sim, falamos nos últimos tempos, claro que mais, não é? Porque eles são atentos e são sensíveis e vão querendo acompanhar aquilo que eu vou fazendo. Mas falamos no sentido do impacto, de não estarmos sozinhos, daquilo que fazemos tem sempre impacto nos outros, e enfim, eles são os dois muito sensíveis, têm idades muito diferentes e eu acho que emocionalmente muito inteligentes, e isso é uma coisa que há muita coisa que nós fazemos mal como pais, não é? E eu acho que nesse aspecto é uma coisa que me orgulho. Estás a fazer um bom trabalho. É essa parte deles exprimirem de forma tranquila o que sentem, seja tristeza, seja alegria, e falar sobre isso. Estava a tentar lembrar-me se fizemos assim alguma conversa específica sobre propósito, mas eventualmente não, assim especificamente sobre o conceito. O Xavier é muito curioso ao nível dos conceitos, ele faz muitas perguntas quando há palavras que não entende e explora muito esse lado conceptual das palavras.
mas enfim, conversamos sobretudo sobre a nossa relação com os outros, e sobre outras realidades. Uhum. Olha, tu és uma mulher de causas e com as tuas partilhas despertas consciências e convidas-nos a responsabilizarmos e a participarmos ativamente a favor do bem. Quais é que são as causas que mais te tocam o coração? As causas. É uma pergunta difícil e isso também teve fases na vida. Mais recentemente, tudo o que tem a ver com pessoas mais velhas e com o isolamento e com a pobreza nos idosos, e eu acho que a questão da pandemia trouxe muito esse lado. Eu posso dizer que das coisas que mais me chocou e mais me abanou em fase de isolamento foi precisamente perceber que havia pessoas mais velhas sozinhas nos hospitais a morrerem. Uhum. E nós não damos muita dignidade a essa fase da vida. Eu acho que a questão da dignidade no início e no fim de vida, eu comecei nas causas com o Banco do Bebé a trabalhar numa associação, na Associação de Ajuda ao Recém-Nascido, e acho que há esse ponto comum no que isso me inquieta. No começo de vida, a dignidade, e há muitos outros caminhos para fazer nascer crianças. Hoje em dia fala-se do nascimento na água, e há tanta coisa que eu olho para trás como mãe que não fiz, porque repeti padrões que os meus pais, que vêm da minha educação, não é? E que são muito, e que não são promotores da ligação, não é? Do vínculo. E eu acho que nós, apesar de todas as evoluções, e ao nível do nascimento houve uma grande evolução, nós em Portugal temos a menor taxa de mortalidade, estamos sempre mal em todos os indicadores, mas nesse indicador estamos muito bem, mas eu acho que há um caminho muito grande a fazer sobre a dignidade no início e no fim de vida. E o fim de vida, eu estou a falar mesmo do fim, de cuidados paliativos. Há pouco tempo discutia essa questão da eutanásia, assim como se discute a questão do aborto, não é? E são questões fraturantes e eu não tenho nenhum moralismo em relação, nem opinião moral relativamente às duas questões. Mas acho que há tanto a fazer-se para se garantir essa tal dignidade e a vida, não é? Que a discussão não pode estar nesse limite. Eu acho que a discussão tem que estar no fim de vida, como é que se promove o conforto e uma despedida, que é uma coisa que não se fala, não é? Que é um tema muito sensível e que nós fugimos muito, não é? Que é o fim, não é? E o fim é tão natural como o início. E essa naturalidade que eu acho que nos falta como humanidade e com todos os desenvolvimentos que fizemos, melhorar. Portanto, diria que se calhar se quisesse eleger uma causa com a qual me identifico, seria essa da dignidade no início e no fim de vida. São dois extremos. Mais desprotegidos, não é? É no início e de facto no fim. Olha, Clara como Água, que é a marca que criaste, trabalhas o propósito das empresas. Dizes que o propósito é o ADN das organizações e que é claramente o seu fator de sucesso. Achas que as empresas em Portugal já estão despertas para a importância de terem um propósito? Ou começam agora a estar mais despertas para isso? Começam, eu acho que vem de um caminho já longo de trás relativamente às questões da sustentabilidade e, portanto, de alguma maneira isso está muito enraizado. A percepção por parte das empresas muitas vezes é comercial e eu também não vou fazer aqui nenhum juízo de valor, não é? Mas é perceber que o próprio consumidor está preocupado com essa questão e faz escolhas. Os estudos mostram que cada vez mais fazemos escolhas conscientes que vão para lá da questão do preço.
e há muitos indicadores a mostrarem que nós optamos por produtos mais caros, mas que de alguma forma demonstrem responsabilidade, seja social, ambiental, etc. Há muitas que estão a sentir essa pressão e a perceber. O propósito é uma palavra que tem estado, não sei, é um bocadinho difícil dizer se está na moda, não é? Eu, como procuro informação, depois temos a questão dos algoritmos, não é? Como é um tema que é o meu tema, e estou muito esperta, vejo-o em todo lado. Agora, há uma questão que eu falo muito da genuinidade. Nós não podemos encontrar um propósito que não seja da organização. E quando as empresas ou as marcas me dizem, mas eu já tenho um propósito, eu disse, pois é natural que tenha, não é? A questão é, está consciente dele? Que impacto é que ele tem? A sua equipa reconhece-o e de que forma é que valoriza? E isso é mobilizador ou não? E portanto há uma consciência de que a empresa é muito mais do que um elemento económico, não é? De gerar riqueza, e que essa riqueza vai para lá da dimensão financeira. E há, sobretudo, aqui um grande desafio que eu acho que tem a ver com as lideranças, e esse é um tema que me tem também interpelado muito e com o qual eu tenho lidado, que é, não dá para chegar a uma empresa, independentemente das técnicas de marketing, e dizer o seu propósito é este, ele já lá existe há algures, não é? Às vezes com a operação do dia a dia a gente vai se esquecendo do que é a missão, porque é que nasceu aquela empresa, porque é que criaram aquele produto, que necessidades é que existem, e às vezes o voltar a essa origem faz até a empresa tomar consciência que tem que criar novos produtos, que o seu público está à espera de outra coisa e que é importante poder dar resposta a outras necessidades, e portanto o propósito também é um fator de inovação. Mas há uma dimensão que tem a ver com os recursos humanos, que cada vez que está com uma pressão enorme, e que vem um bocadinho desta consciência de que nós podemos trabalhar em qualquer lado, e portanto o trabalho deixa de ser só um espaço físico, não é? Onde nós chegamos a uma hora e saímos, e há uma tendência, que já não é de agora, que é que o Covid e a pandemia acelerou, mas há uma tendência para flexibilizar esta nossa relação com o trabalho, não é? E deixar de ser um emprego e ser uma atividade que nos realiza, que nós trabalhamos com um objetivo, com uma estratégia traçada, mas de uma forma mais colaborativa. E eu tenho percebido que quando começamos a trabalhar esta dimensão do propósito, que é muito mobilizador de recursos, e muitas vezes as equipas voltam-se no fundo a ligar por via desse propósito, é como se fosse um refresh, mas por outro lado também uma grande resistência muitas vezes das lideranças, que têm tendência para serem mais controladores, mais, enfim, uma liderança, se quisermos, mais tradicional, que acaba por envolver menos os seus colaboradores, o que, enfim, terá, digo eu, que sou sempre uma otimista, os dias contados, porque de facto o mercado do trabalho e o mercado em geral está em profunda transformação, e há coisas que não voltarão atrás. Sim, eu concordo contigo. Eu acho que quando os colaboradores conhecem o reason why, conhecem o motivo por trás da empresa, não é? O que é que os faz estar ali, para que é que estamos a contribuir, eu acho que de facto o sentimento de pertença e de missão e é muito mais partilhado por todos, não é? Olha, tu trabalhas com empresas que já estão estabelecidas, trabalhas com startups e trabalhas também com organizações sem fins lucrativos na obtenção de recursos para essas organizações. Quais destas áreas é que te dá mais gosto? Trabalhar com empresas que já existem, já estão estabelecidas e, portanto, ressignificar o propósito para elas, não é? Ou criar de raiz e ajudar novas empresas, novas startups a definir este seu why e o seu porquê, ou trabalhares com organizações sem fins lucrativos e conseguir, de facto, trazer um aporte financeiro que elas não conseguiriam sozinhas e, portanto, conseguir ajudar a que concretizem os seus objetivos.
aquele que de facto dá da experiência deste trabalho, que não é desta metodologia que tenho estado a desenvolver nestas 3 áreas, que não é, que tem 2 anos, portanto é recente. O que me tem dado mais gozo, de facto, foi trabalhar com uma empresa já estabelecida e fazê-la ressignificar, como tu dizias, e voltar a olhar para aquilo que foi a sua origem, e ver como isso tem um impacto a vários níveis, não é? Nos vários recursos internos, nos stakeholders, enfim, tem nos diversos stakeholders, aliás. É muito engraçado ver o impacto. O que tem graça é que eu, desde que eu saí, penso sim, que saí do trabalho, enfim, com contrato das agências de comunicação, vieram sempre ter comigo startups, nós hoje em dia chamamos startups, mas empresas ou negócios a começar, e é uma coisa engraçada porque eu gosto muito de começar do zero. Tenho e por isso a minha atividade, que foi sempre ligada a projetos com princípio, meio e fim, quer nas agências, quer agora, não é? Eu acho que tenho esse lado, que eu tenho muita energia para começar, gosto imenso de começar, de criar as bases, gosto muito de sentir estamos a começar do zero, vamos fazer isto, e depois entregar para quem operacionaliza e segue caminho. A questão da autonomia, para mim, como pessoa, é muito importante, e acho que para as empresas, sejam startups ou organizações sem fins lucrativos, é muito importante. O trabalho mais difícil é com as organizações sem fins lucrativos, tem exatamente a ver com a questão da autonomização. E a autonomização é um princípio que nas organizações sem fins lucrativos deve estar presente em tudo, até na resposta social. E esse é um tema muito difícil para as organizações, porque há muita tendência, quando estamos a trabalhar com públicos desfavorecidos, em dar ajuda e apoiar e suprir todas as necessidades básicas, mas muitas vezes, até por falta de recursos, é difícil autonomizar quem pede apoio, e esse é que é o desafio, e para mim a questão mais importante das organizações é criarem modelos de resposta sociais que permitam que a pessoa não fique em dependência o resto da vida. Não é uma organização que vai fazer isto sozinha, é todo um sistema, isso seria uma outra conversa, mas o meu trabalho com as organizações tem esse desafio também, que é, quando entro e quando faço uma proposta, garantir que depois a organização tem recursos e só consegue. Conhece enfim, e integra algumas propostas em termos de gestão da organização, quer eu esteja lá, quer não esteja. E essa é a grande questão, porque as organizações vivem a braços com muito poucos recursos humanos e financeiros, naturalmente, e portanto o difícil tem sido criar uma metodologia e implementar uma metodologia que depois a instituição consiga dar seguimento. Estou agora a trabalhar com uma equipa num projeto, ainda estamos em fase de construir o piloto com uma organização, mas que tem precisamente esse objetivo, encontrar em várias áreas, na área da gestão, do marketing e da angariação de fundos, fazer uma proposta de consultoria a uma organização e depois garantir que a instituição investe ou encontra apoios financeiros para ter uma equipa para dar continuidade a esta gestão. Não é possível, as organizações, é muito difícil entenderem isso no dia a dia, mas, enfim, eu já lá tendo estado a gerir uma organização, e de todas as que com quem já falei e nos últimos tempos tenho estado muito neste papel de consultora de fora, não é? De consultora independente, todas precisam de recursos de gestão.
têm que investir sob pena de não serem viáveis. E essa é uma decisão difícil, que é, eu vou alocar recursos a um gestor, a um responsável de marketing, para conseguir viabilizar a organização. E a tendência é pensar, não, a minha organização só precisa de técnicos na área de serviço social, da psicologia, porque isso é a minha resposta prioritária. Mas eu não consigo dar esta resposta prioritária se eu não tiver recursos. E, portanto, há de facto ter esta consciência, criar esta consciência e encontrar na comunidade e através do Estado os recursos para garantir isto, porque é isso que também depois vai permitir criar metodologias que tornem as pessoas autónomas, os beneficiários deste apoio mais autónomos. Uhum. Olha, como disse atrás, és uma mulher de causas, dás a cara e as palavras pelo que acreditas. Nas últimas eleições, deste também o nome e a imagem por um partido. Porquê é que resolveste associar-te assim à política? Achas que faz falta nós, de facto, darmos a cara e termos uma voz mais ativa na sociedade e defendermos aquilo em que acreditamos? Sim, a minha aproximação à política não foi só hoje, embora eu tenha sempre, enfim, nós temos aquela ideia pré-concebida que não é errada, que a política e os partidos políticos estão muito, enfim, envelhecidos, corrompidos, longe do seu propósito, daquilo que os fez nascer, enfim. E é sempre difícil tu associares a tua cara e sentir que estás a associar a uma dimensão com a qual não te identificas em termos de valores, não é? E, portanto, eu fui sempre participando, mas recusando a associar-me e dar a cara e militar num partido por essas questões. Na fase de pandemia, eu já acompanhava o partido onde neste momento sou membro e pelo qual me candidatei, já acompanhava, já me identificava do ponto de vista ideológico e tinha também uma questão, conhecia algumas pessoas e tinha também a questão do ser novo. O ser novo, enfim, à partida terá menos vícios, menos questões. E eu de facto sentia que não podia estar do lado da crítica constante e que a imagem da política não me poderia afetar, porque eu sou uma pessoa, tenho determinados valores, tenho defeitos, não sou perfeita, mas percebi também, eu acho que tem a ver com a nossa maturidade, não é? Percebi que não é por eu me associar a um partido que quer dizer, que a minha imagem fica prejudicada, não é? A minha imagem sou eu que a construo, tem a ver com aquilo que eu faço, com aquilo que eu acredito. E sobretudo com uma questão que é a coerência, e eu não posso, isto para mim não é coerente. Eu acho que se eu sinto que tenho que participar, se eu sinto que tenho a obrigação de mudar determinadas coisas com as quais eu não convivo bem, pelos meus filhos, pelo futuro do país, eu acho que eu senti que tinha que participar. E, portanto, foi essa a decisão. Não foi uma decisão fácil, foi um bocadinho a medo. Quando me propuseram para uma das eleições, eu perguntei, mas será que me querem mesmo? Mas acho que nós cada vez mais, e a nossa geração, Mafalda, esteve muito afastada da política e permitiu de facto que as coisas fossem conduzidas não da forma certa. Eu acho que é importante, independentemente da ideologia, do caminho que nós acreditamos, é muito importante nós participarmos como cidadãos. A cidadania é uma questão muito importante e é isso que nos permite garantir a democracia e a liberdade e aquilo que nós acreditamos. Se nós não participarmos e entregarmos a alguém essa decisão, não vai correr bem, não é? E nós mulheres, eu não tenho... Cada vez mais nos é pedido
Sim, cada vez mais nos é pedido que de facto participemos ativamente, não é? Que não estejamos só na crítica, não é? A dizer o que não está bem, mas podemos dar de facto o nosso contributo, porque só assim é que também podemos exigir, não é? Estavas a dizer, e é verdade, só assim é que nós podemos exigir, não é? Quando damos a cara, quando defendemos as causas em que acreditamos. Mas ias dizer, claro, mais qualquer coisa? Sim, não costumo, isto é sempre uma questão, hoje em dia temos as questões do politicamente correto e enfim, a discussão feminista não é uma discussão com a qual, ou o discurso não é um discurso com o qual me identifico, porque eu acho que a questão está acima, não é? A humanidade, nós somos todos diferentes, todos temos, agora, de facto, as mulheres, eu acho que ganhamos todos, as mulheres, de participarem. Se houver mais equilíbrio, e está em todos os níveis, não estou a falar só da política, não é? Mas na política há essa questão da fraca participação das mulheres. E eu já tive essa discussão no partido que integro, já falámos sobre isso, porque na convenção que eu fui em dezembro, tive esse choque, quando entro na sala, a imagem que tive é que eram praticamente só homens, e nós mulheres temos um desafio muito grande, porque nós de facto fazemos muita coisa ao mesmo tempo, nós temos esta questão que eu estava a falar da dimensão da família e do trabalho, não é? Nós mulheres temos muitos focos, não é? E damos focos a várias questões. E é difícil mesmo, não é? Com a nossa vida ativa, conseguir chegar a todo lado e participar. Mas quantas mais mulheres tiverem, também mais fácil é essa participação, não é? Porque porque distribuímos a representação, não é? E eu acho que faz falta, é preciso no equilíbrio em todo o lado haver, e podemos falar que isso é mais a tua área, não é? Energia feminina e energia masculina, independentemente do género, acho que isso é uma coisa independente do género, mas que esse equilíbrio traz equilíbrio na decisão. Há um lado mais emocional na decisão que eu atribuo mais à mulher, não é? Ou à energia feminina, e há um lado mais pragmático, mais assertivo, mais até corajoso, não é? Do lado da energia masculina. Eu acho que as duas são muito importantes na decisão política, não na decisão de uma organização. Sem dúvida. Olha, muitas das pessoas que acompanham o meu trabalho e que trabalham comigo me perguntam como é que podem encontrar o seu propósito. O que é que tu dirias às pessoas, como é que elas podem encontrar o seu propósito? Às vezes vem ter comigo com essa questão e eu não sou a pessoa indicada, porque eu não tenho formação na área do coaching, e eu acho que aí há profissionais habilitados para ajudar a conduzir esse percurso, a fazer esse percurso acompanhado. E normalmente é o que eu faço, é recomendar que procurem um técnico nessa área para identificar o seu propósito. Muitas vezes, e tem acontecido no início do meu processo, profissionais independentes virem ter comigo para criar um negócio, e nesse processo, na metodologia que eu aplico, muitas vezes é encontrado esse tal ponto de interseção. Mas lá está, eu trabalho ao nível de como é que eu vou desenvolver esta atividade, ou que é que eu vou trazer ao mercado que tem a ver com aquilo que eu sei fazer e com os meus valores. O que eu acho curioso é que a maior parte das pessoas individuais que fez este percurso comigo, tirando um caso que já tinha um negócio estabelecido e, portanto, na verdade eu fiz uma reformulação, foram pessoas que começaram a desenvolver atividades diferentes, não aquelas que nós estávamos ali a pensar e iniciar, e portanto eu acho que
que pelo menos fiz essa reflexão com a pessoa para perceber o que é que na verdade quer fazer. Ainda há dias me ligou uma cliente com quem desenvolvi uma marca numa área específica e eu senti no processo que de facto não estava ali aquilo que gostaria de fazer, embora tivesse muita experiência na área. E aqui há dias ligou-me a dizer que está a desenvolver uma outra atividade, mas que tudo aquilo que fizemos não foi em vão, que ajudou a criar, no fundo, a fazer de novo o percurso e a perceber, ok, é aqui que eu me vou encontrar. Mas normalmente quando eu percebo isso, sugiro que a pessoa trabalhe, se tem essa inquietação e se quer resolvê-la, o melhor é procurar um coach e trabalhar ao nível do desenvolvimento pessoal, que tem técnicas que nos ajudam muito a perceber isso. Uhum. E é muito importante o que estavas a dizer, é a pessoa parar e refletir, porque muitas vezes as pessoas querem respostas rápidas, mas não param, não é? E parar e conectarem-se e perceberem o que é que eu gosto mesmo de fazer, no que é que eu sou mesmo boa e como é que eu posso contribuir para um mundo melhor com isto, não é? Eu acho que se a pessoa responder um bocadinho a estas 3 perguntas, acaba por encontrar um propósito maior para a sua vida. Olha, agora para terminarmos, alguma sugestão de livro, ou alguma TED Talk, ou algo que tu queiras aconselhar para as pessoas poderem ver, de facto, trabalhar este seu propósito? Há um autor que eu gosto muito, mas, enfim, está muito ligado às questões da liderança, que é o Simon Sinek, e ele tem um livro que é best-seller, tem vários, não é? Mas o primeiro estou a tentar lembrar-me em português, é Porquê, o título é Why, depois se quiseres eu mando-te para fazer essa referência correta ao livro. E ele trabalha, ele de facto acho que foi pioneiro nessa abordagem sobre o propósito, ele foi analisar várias organizações e percebeu porque é que com produtos semelhantes no mercado havia umas que tinham um sucesso incrível e outras não. E a questão estava em colocar o porquê no centro da ação, da atividade. E ele depois transfere isso para as questões de liderança, que eu também acho que ele está a ser pioneiro nessa área, que é ligar as duas questões de sucesso à liderança e a uma liderança mais empática e de mais de relação e de colaboração com os recursos e menos de controlo, enfim, sobretudo em contraponto à liderança mais de controle. Portanto, diria que essa é para mim uma referência e ele tem um TED Talk famoso que é sobre esse livro e tem depois várias, no LinkedIn há sempre muitos conteúdos que ele vai publicando, vídeo e não só, muito interessantes nestas áreas. Vou deixar a referência depois nos comentários aqui do episódio. Eu acho que isso também é uma boa sugestão e pode ser uma inovação para a nossa área pessoal, não é? Nós trazermos de facto essa liderança também para a nossa vida pessoal, sermos responsáveis pela nossa vida, não é? Sairmos do prisma da vitimização em que geralmente nos encontramos e sermos responsáveis pela nossa vida e trazermos de facto estas reflexões e este propósito para a nossa vida. Clara, muito obrigada por teres aceito este convite, gostei imenso de estar aqui à conversa contigo. Muito obrigada eu por me teres convidado. Obviamente aqui neste teu novo projeto, que eu faço votos de muito sucesso. Se as pessoas quiserem contactar contigo, eu vou deixar os contactos aqui nos comentários, mas qual é a melhor forma das pessoas entrarem em contacto contigo e de acompanharem o teu trabalho?
As redes sociais têm os links também para a página, para o site, e outros dão os contactos. Penso que é o mais fácil hoje em dia, através das redes sociais. Muito obrigada, Clara, foi ótimo. Obrigada eu. Um beijinho. Um resto de bom dia.